ser feliz em um mundo angustiado? Vamos falar juntos? Como ser feliz em um mundo angustiado? Vamos primeiro ler o primeiro versículo que o Bruno vai colocar ali. 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos ler juntos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Agora Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23. Amém? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, por esse tema, Deus, e tudo que o Senhor venha falar conosco nessa noite, ó Pai. Deus, o mundo inteiro, como diz a palavra, jaz no maligno. O mundo inteiro anda angustiado, Pai. O mundo, as pessoas, ó Pai, nós andamos às vezes angustiados, tristes, mas o Senhor tem a resposta para todas essas coisas. Pai, abra os nossos corações, que nós possamos, ó Deus, sair daqui, ó Pai, entendendo mais e mais a Tua palavra. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses 3 versículos que nós lemos, são versículos que é uma verdade desde muito tempo, quando foram escritos, antes também lá no Antigo Testamento. Hoje em dia, o mundo inteiro anda angustiado. Nós andamos angustiados. E existem várias formas, existem diversas formas aí de estarmos angustiados. É um acidente na família, é a dor de perder alguém, um ente querido. O velório em si traz uma certa angústia quando estamos ali, seja alguém muito próximo, perto, um familiar ou um amigo. A doença quando vem, quando descobrimos que temos algo, o exame detectou um problema, estamos angustiados. Os jovens, adolescentes, estão angustiados aí, perdidos no pecado. Os pais estão angustiados porque os filhos estão aí no mundo afora, perdidos. Irmãos, é uma falsa ilusão que os jovens, os adolescentes vivem aí fora. E eles debocham, eles riem quando a viatura vem, começam a correr e começam a esconder, acham que é uma aventura, mas estão no mundo que jaz no maligno. E que é uma angústia então? A angústia é uma junção de questões emocionais e físicas que podem chegar até nos paralisar. A angústia é a mudança de humor, a angústia é a perda da paz interior, a angústia é dor, a angústia é insegurança, a angústia é culpa, a angústia é mal-estar, a angústia é tristeza. E este versículo que nós lemos, desde o primeiro de 1 João 5,19, implica numa verdade absoluta, que ninguém é capaz de escapar da influência de Satanás. 1 Pedro 5,8 nos alerta que é para nós estarmos vigilantes em relação ao inimigo, porque ele anda em derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar. Irmãos, essa fala do apóstolo João, aqui em 1 João 5,19, ele faz um contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A palavra maligno, neste contexto, é uma referência lógica a Satanás. Quando nós falamos dos filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, pode ter certeza que o inimigo também está atrás de nós, está atrás de você, tentando te derrubar de uma certa forma. Mas nós temos o que? O selo do Espírito Santo. Nós somos selados. E muitas vezes você vai se deparar com algumas pessoas endemoniadas. Você vai ouvir falar, ou você vai até ver na televisão: nossa, a pessoa está demoniada, olha lá. Mas pode ter certeza que este aí não tem o Espírito Santo na sua vida. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, no versículo 9. Vós, os filhos de Deus, porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O mundo angustiado, as pessoas perdidas, as pessoas possessas, mas o versículo deixa muito claro: quem tem o Espírito na sua vida, ele está habitando em vós, este é filho de Deus. Mas quando a pessoa está na carne, não podem agradar a Deus. Olha o que diz o versículo 8, o anterior: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é isso que João está falando em 1 João 5,19? Os filhos de Deus versus filhos do diabo. Aqueles que não têm o Espírito Santo na sua vida, aqueles que vivem atormentados, angustiando as outras pessoas neste mundo que jaz no maligno. Irmãos, então o que é um mundo angustiado? Como ser feliz neste mundo? Desde a queda do homem lá no Éden, Satanás, ele assumiu, entre aspas, o controle deste mundo caído. E ele faz com que as pessoas se enganem. Desde lá do Éden, ele passou a perna rasteira no casal, enganando eles ali. E o pecado veio ao mundo inteiro. O mundo jaz no maligno. Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. Satanás, ele tem empenhado em cegar o entendimento dos homens, fazendo que eles se distanciem da verdade cada vez mais. Irmãos, ainda lá no Éden, o pecado trouxe consequências terríveis a toda a raça humana. E fez com que esse mundo ficasse angustiado. Quando nós voltamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, nós deparamos com a queda. Mas aqui nós encontramos um alerta do Senhor. Gênesis 2,17: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa morte, meus irmãos, ela aconteceu, porque o casal não obedeceu a ordem, a voz de Deus, o comando do general. O casal deu atenção à serpente, e todos morreram. O homem morreu, a mulher ali morreu, a natureza morreu, as doenças vieram até nós, as catástrofes vieram, as enchentes, tudo veio através de um ato que eles cometeram lá no Éden. Aqui também, no capítulo 3, no versículo 17, até o versículo 18, o Senhor, a partir do 16, Gênesis 3,16, Deus, ele dá a sentença
a mulher que desobedeceu, ao homem que desobedeceu, e houve uma consequência grande, terrível para o mundo. Esta é a razão que o mundo está angustiado. Olha só, a mulher, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos na tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Olha a consequência de um ato de desobediência. Olha, meus irmãos, aqui já começa a angústia no mundo. Já começa uma dor sobrenatural. De sobremodo, Deus multiplica o sofrimento da mulher na gravidez. E ela fala que o homem vai o dominar, o marido te governará. O homem aqui, por sua vez, Deus fala no versículo 17. A Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Sabe aquele suor que você tem na hora que você está trabalhando? Sabe na hora que você acorda de manhã, com aquela cara fechada, porque dormiu pouco, porque tem que trabalhar. Às vezes não tem tempo nem de almoçar. Às vezes você trabalha em 2 e 3 serviços. Às vezes você sai de um serviço, troca para outro serviço. Aquele cansaço é consequência do pecado. O homem tinha tudo nas mãos ali no Éden, ó. Ia lá no pé de jabuticaba, pegava a banana. Mas ele abriu mão para viver no mundo angustiado. E mais, irmãos, o que Deus fala na terra? Maldita é a terra. Pronto. Aí vem o sofrimento sobre a terra, sobre o mundo. Por tua causa, em fadigas obterás delas o sustento durante os dias de tua vida. Só que o versículo 18 aqui traz algo impactante para este mundo angustiado. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Talvez você não saiba o que é cardos e abrolhos. Peste, doenças, catástrofes, terremotos, maremotos, guerras, doenças, tudo está dentro deste versículo. E quando nós olhamos para a Bíblia e descobrimos aqui, meus irmãos, que por trás desses cardos e abrolhos há o desenvolvimento de uma vida em desobediência. A desobediência do casal trouxe essa consequência sobre nós. Por isso que o mundo está angustiado. Como ser feliz neste mundo angustiado? E Dom Geraldo, eu estou vendo. Como ser feliz neste mundo angustiado? Irmãos, quando o homem, o casal desobedece a Deus, uma porta foi aberta para o mal, onde uma chave foi entregue ao inimigo, na qual ele tenta e toca na pessoa e também nos seus descendentes. Nós fazemos parte dos descendentes de Adão e nós estamos colhendo este fruto. Nós estamos sofrendo neste mundo angustiado. Irmãos, o mundo angustiado pode vir em uma ação do inimigo, o diabo, sobre a vida do ser humano. Como ele fez primeiramente lá no casal. Como ele fez e tentou na vida de Jesus no deserto. Ele tentou destruir Jesus nas 3 fases da tentação. Mas Jesus, na palavra, ele venceu a tentação. Está escrito. 3 vezes Jesus falou, está escrito. E ele venceu a tentação. Mas Jesus não deixou de viver neste mundo angustiado. O mundo angustiado, meus irmãos, também pode vir quando a pessoa abre a sua boca e ela fala palavras desfavoráveis
a si mesmo ou para outras pessoas. Palavras destrutivas, palavras de morte. Irmãos, quando as pessoas abrem a boca para destruir a outra com versos, ela desata um tempo de trevas sobre a pessoa. Ela desata um tempo de trevas até mesmo sobre si. Irmãos, o mundo angustiado também pode vir com a ação do inimigo na influência de lugares consagrados a Satanás. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10. E os irmãos sabem do que eu estou falando. Existe lugar e de si mesmo. 1 Coríntios 10, do versículo 19 ao 20. O que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que há sacrifício e não a Deus. E eu não quero. Prestam cultos, estão associados aos demônios, fazendo obras malignas contra o seu vizinho, contra o seu parente, contra os irmãos, amigos próximos, porque há um descontentamento, porque foi ali, talvez, negado algo para essa pessoa. Irmãos, quando a pessoa abre a sua boca contra a si mesmo, ou contra o próximo, ela acha que tem uma autoridade muito forte sobre ela, e ela profere palavras avassaladoras sobre a pessoa, sobre ele mesmo. Quer um exemplo? Hoje, essa semana, a irmã Antônia está dando um exemplo direto de uma jovem que está com depressão pós-parto. Ela não quer a criança, ela está rejeitando a criança, e ela precisa ser liberta dessa depressão, ela precisa amar essa criança. Irmãos, como essa criança vai crescer sem o amor da mãe? O principal, o alimento, matar a criança para o resto da vida. A criança vai crescer revoltada, e Deus sabe o que ela pode fazer quando estiver grande. Outro exemplo, a pessoa falar para a esposa, ou para o marido, ou para o namorado: eu não te amo mais. Isso é matar o relacionamento. Isso é acabar com o sentimento. A pessoa fala assim: eu sou burro demais. A pessoa fechando as portas para o entendimento, o aprendizado, talvez a matemática, da física ou da química. Às vezes a pessoa não consegue entender uma matéria. Eu não sou bom para escrever, eu não sou bom para falar em público. A pessoa fecha a porta para ela. A pessoa fecha o entendimento que ela possa ter através de pessoas para ajudá-la, porque ela já não quer mais. Ela profere palavras. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. É aquela famosa frase: as nossas palavras têm poder. A sua palavra tem poder. Tem poder para viver, mas tem também poder para matar. Quando você se empenha, quando você utiliza bem a sua língua, você come do fruto. Você ganha, você prospera, você é feliz. Mas quando você diz essas palavras negativas contra você, contra o próximo, você mata sonhos, você mata projetos, a pessoa desiste, a pessoa até mesmo tenta tirar a própria vida. Quando eu estou ministrando o curso, amanhã mesmo vai iniciar uma turma nova lá no Ana Hickman, eu procuro mostrar para essas alunas que elas não podem desistir. Eu mostro para elas pregações que eu faço aqui, eu uso para ser uma palavra de incentivo motivacional para elas ali
no curso, a primeira coisa que eu faço com elas. Tem uma mensagem que eu preguei aqui no dia 31 de dezembro de 2022. Ela tem me acompanhado ali naquele instituto. 5 passos que eu preguei aqui para a pessoa não desistir. 5 passos para a pessoa ser bem sucedida em 2023, quando eu preguei aqui. Eu uso essas palavras ali para aquelas alunas num tempo de meia hora, ensinando, mostrando os materiais e motivando elas. Porque elas mesmas vão tentar se anular pelas dificuldades, pelos obstáculos, talvez pelo ambiente que talvez não possa ser propício, mas eu busco mostrar para elas que elas são capazes, que elas não podem desistir. Irmãos, a desistência em um curso, em qualquer área da nossa vida, faz parte deste mundo angustiado, onde as pessoas pensam em parar facilmente tudo o que estão fazendo. Quando nós lemos no início Romanos capítulo 8, o versículo 22 e 23, fala que toda a criação, aqueles que nasceram de novo, aqueles que ainda não nasceram de novo, estão gemendo, estão suportando as angústias até o exato momento. Irmãos, então eu pergunto, como ser feliz? Vai dizer, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Primeiro ponto que nós podemos destacar: todos precisam ter as primícias do Espírito de Deus. Todos. As primícias, meus irmãos, de uma colheita, eram os primeiros frutos, eram as primeiras amostras da colheita de que estava por vir. Quando você nasce de novo, lá em João 3,3 fala, né? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando a pessoa nasce de novo da água para o Espírito, ela tem as primícias do Espírito. O que é as primícias do Espírito? É igual o fruto. É uma garantia de uma grande colheita espiritual. Amém? Dia de bênçãos maiores de Deus para as nossas vidas. E elas vão chegar. Amém? Quando não tem Jesus na sua vida, você não tem as primícias do Espírito Santo. Mas a angústia está no mundo geral. Quem tem as primícias e quem não tem, enfrenta essas angústias. Mas quem tem o Espírito Santo na sua vida, sabe como lidar com todo o sofrimento aí fora. Sabe buscar na palavra a paz. Segundo, precisamos ter esperança. Romanos 8:24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Essa esperança, meus irmãos, é aquela que o Senhor Jesus. Então, como ter essa esperança? Primeiro, Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus, que vamos entender e vamos saber suportar essas angústias do mundo. Segundo, lá em Efésios capítulo 1:13 fala que nós somos selados. Mas para sermos selados pelo Espírito Santo, primeiro você precisa ouvir, você precisa crer, e vem o selo do Espírito Santo, da promessa sobre a sua vida. Depois de tudo isso, você sabe lidar com as angústias do mundo. Você vai chorar? Vai. Mas você vai enxugar as lágrimas. Porque você vai entender que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
O servo de Deus, ele não fica chorando a vida toda. Ele não fica angustiado a vida toda. Ele não se entrega, mas ele luta, ele ora, ele busca no Senhor a resposta. Irmãos, esperança é uma expectativa de todos nós, é uma expectativa de uma realidade que está por vir, e não é neste século. Nós somos salvos por meio da fé, e a nossa esperança está no retorno de Cristo, em sua glória e na nossa completa libertação deste mundo. Agora eu pergunto para você nessa noite: todos vivemos num mundo angustiado, e é possível ser feliz neste mundo angustiado. Como ser feliz então? Jesus, ele disse para os discípulos: deixo-vos a paz. João 14, 27. A paz que eu vos dou não é a mesma paz que o mundo dá. Então Jesus já está falando, esse mundo que dá essa paz é uma paz de angústias, é uma ilusão, é sofrimento, é perder tempo, é perder a vida. Mas quando ele fala que a paz que ele dá é diferente, é porque nós temos que abraçar Jesus e entender que somente através dele nós podemos ter paz no mundo que é angustiado. Jesus, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá. Não tenham medo. Vamos dizer juntos? Deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não tenham medo. Jesus fala para você nessa noite: não tenha medo. Não fique assustado, porque Ele te dará paz. Ele é o primeiro na sua vida. As outras coisas vão ser acrescentadas. Para concluir, nós precisamos entender, irmãos, para que possamos ter paz, ser felizes nesse mundo angustiado, nós temos que entender os 3 tempos da salvação que você tem na sua vida. O primeiro tempo é o tempo passado. Quando você nasceu de novo, você apagou automaticamente, através do sangue de Jesus, todos os seus pecados passados. Está esquecido. Jesus não vai julgar em você aquele pecado passado, a sua vida passada. Não, você venceu aquele passado porque você se converteu. O segundo tempo da salvação é o presente. Nós estamos lutando, irmãos, dia após dia na santificação. Nós estamos sendo salvos todos os dias. Todos os dias você sobe o degrau, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você vai vencendo, derrubando as muralhas do inimigo na sua vida. E por último, o futuro. Irmãos, para você garantir a sua ida ao céu, nós temos que olhar para frente com esperança e confiança, porque a salvação te perdoa dos pecados passados, e você vive o presente na presença do Senhor, e você garante a sua entrada no céu. E você afasta de uma vez por todas deste mundo angustiado. Sabe aonde de verdade você vai ser feliz? É na glória com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. E eu quero deixar bem claro para você que ainda acredita que Satanás possa ainda pisar sobre você. Eu quero dizer para você que Satanás, ele é limitado. Ele opera neste mundo dentro da soberania de Deus. E Deus, ele não permite ele ir além daquilo que Deus quer. Porque o inimigo, ele é uma criatura criada por Deus. E Deus é soberano. Lá em Jó capítulo 2, versículo 6, a gente vê que Deus permite o inimigo ir na vida de Jó em certas partes. Porque Deus conhecia o coração de Jó. O inimigo não.
Ele não sabia do coração, da vida, do testemunho, de tudo que Jó fazia em prol do Senhor. Não era em troca das riquezas, porque ele perdeu tudo, mas permaneceu. Não é por causa da saúde. Jó perdeu a saúde, mas permaneceu no Senhor. E Deus restituiu tudo a Jó. Tudo. Significa que Jó viveu um tempo de angústia na sua vida. A Marli está vivendo um tempo de angústia ali no hospital. Está chorando. Sei que ela está chorando. Talvez pensando mil e umas coisas nesse acidente. É um tempo de angústia, de preocupação. Mas em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos aqui, em nome de Jesus, todo mau pensamento, todo desânimo, toda angústia na vida da Marli, que ela possa sair daquele hospital dando glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar fazendo uma oração? Em nome de Jesus, vamos aproveitar e orar pelos irmãos, amigos que estão online. Carlos Pena, Alcione, Ágata, Renato Mendes, Iracema Soares, Ana Maria de Barros, Janaína Nascimento. Deus possa abençoar a vida de vocês. Não sei se vocês estão vivendo um tempo de angústia pessoal, que o mundo é um mundo angustiado. Saiba que Jesus é a paz que você precisa. Amém? Vamos estar orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos por este culto, agradecemos pela vida no Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelos livramentos, ó Pai. Mais uma vez, toma a vida da Marli naquele hospital e de toda a sua família, ó Pai. Traz paz ali naquele coração, ó Pai. Dê ela respostas que ela está perguntando, Deus, nessas perguntas que tem, ó Pai. Deus, muito obrigado por todas as crianças nessa noite. Obrigado, ó Pai, pelos adultos, pelos pais, pelos avós, pelos tios, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela minha família, ó Pai. Obrigado pela igreja do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou e nos deu a vida eterna. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E que todos digam, dão glória a Deus bem alto, bem forte. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar.